Olá pessoal, meu nome é Nelson, eu sou responsável técnico pela empresa Metrópolis Soluções Técnicas e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre fissuras, trincas e rachaduras. Se você acha que é tudo a mesma coisa, assista esse vídeo até o final e eu vou lhe mostrar que não. Apareceu um risco estranho na sua parede, no pilar, na viga ou numa laje? Vamos explicar se isso é uma fissura, uma trinca ou uma rachadura e quais as causas mais comuns. Primeiro, vamos definir o que é cada uma. Quais as características de uma fissura? Ela é superficial, atingindo apenas a pintura ou a massa corrida. Em casos de revestimento, ela também pode atingir o esmalte. Não causa problemas estruturais, portanto ela não é perigosa e ela apenas prejudica a estética do local. Sua espessura é de até 1 milímetro, ou seja, ela é bem fina e normalmente bem comprida. Mas o importante é que você faça o acompanhamento dessa fissura e se ela permanecer estável, tudo bem. Mas se ela continuar aumentando, isso pode ser o primeiro estágio de uma trinca. E quais são as causas mais comuns para o surgimento das fissuras? Em primeiro lugar, está a dilatação ou retração térmica. Todo material sofre em algumas partes da construção por ficarem expostos ao sol, à chuva, ao frio. E elas dilatam ou retraem mais do que outras. E isso dá origem às fissuras. Outro problema também bem recorrente é a retração do próprio material. Durante a secagem, muitos materiais perdem água. E às vezes, se essa perda de água for muito rápida, surgem essas fissuras. Isso é muito comum ocorrer, principalmente em massa corrida do tipo PVA. Então, durante o processo em que o material está secando, ele vai perdendo água, portanto, o seu volume, a sua massa, ela é reduzida e se esse processo for muito rápido, acaba surgindo as fissuras. Outra coisa também, às vezes, a preparação inadequada dos produtos. Durante a aplicação, às vezes, a pessoa que está trabalhando acrescenta, por exemplo, água demais na tinta e, com isso, a tinta perde a sua elasticidade. A aplicação de massa corrida muito grossa também causa esse problema. E outra coisa muito comum é quando a parede já recebeu muitas camadas de tinta. Então você vai aplicando pintura sobre pintura, pintura sobre pintura, e isso também é uma causa bastante comum do surgimento dessas fissuras. Bom, e agora o que interessa, que é a solução para esses problemas. Nesses casos das fissuras, as soluções são simples. Basta que se faça um aprofundamento dessas fissuras. Isso pode ser feito com um abridor de trincas, que é apropriado para esse caso. Ou caso você não tenha acesso a essa ferramenta, uma própria espátula, de aplicar massa corrida com a ponta dela, você pode aprofundar a trinca, para que a hora que você aplique de novo a massa corrida, ela tenha uma adesão melhor. Após o lixamento, você faz a nova pintura e está solucionado o problema. No caso dos revestimentos, aí já não tem como. Se estiver prejudicando demais a estética do local, só com a substituição mesmo desse revestimento é que você vai poder resolver o problema. Bom, agora nós vamos explicar como identificar uma trinca. Quais são as suas características? Primeiro, ela é mais profunda e mais acentuada do que a fissura. A sua espessura é de 1 até 2 milímetros. Ela é mais perigosa porque ela atinge o reboco e, em casos de revestimento, ela consegue romper o elemento. A cerâmica que estiver revestindo o local, ela pode ser dividida em 2 partes, em alguns casos em até mais. Outro perigo é que ela permite que a água alcance as ferragens em caso de elementos estruturais, como pilares e vigas. E essa infiltração pode afetar a segurança dos elementos estruturais do imóvel. Portanto, as trincas requerem um maior cuidado e é preciso que sejam tratadas com mais urgência do que uma fissura comum. As causas mais comuns para o surgimento das trincas são
a vibração ou trepidação causada pelo tráfego intenso de veículos nas ruas próximas ao imóvel, linhas de trem, o metrô, e outra coisa que também provoca muita vibração ou trepidação é a construção de prédios, principalmente quando eles estão efetuando a parte da fundação, que causam vibrações contínuas, e isso provoca acomodação do solo abaixo dos imóveis, e com isso surgem essas trincas. Outro problema também são as infiltrações. A falta ou a impermeabilização incorreta de lajes, paredes, permite a entrada de água das chuvas nas estruturas de concreto, e com isso as armaduras de aço iniciam um processo de corrosão, dando origem às trincas. Nesses casos, partes do concreto começam a cair, a ferragem fica exposta e ela vai perdendo com o tempo a sua espessura nominal, ou seja, a estrutura de aço, a armação, vai ficando mais fraca. Então, vamos às soluções. Quais as formas corretas de se tratar as trincas? Primeiro, deixar claro que nós temos duas situações. A primeira são as trincas em alvenaria. Quais as formas corretas de se lidar com o problema? A primeira é a abertura, aprofundamento dessa trinca e a calafetação, uma argamassa expansiva. Essa argamassa, ao contrário da argamassa convencional, quando passa pelo processo de secagem, ela tem uma retração. Como o nome já diz, essa argamassa ela expande e, portanto, ela prensa os dois lados da trinca, fazendo com que ela demore muito mais para surgir ou elimine ela de uma vez. Em caso de trincas de acomodação, de movimentação, como a gente citou acima, quando você tem movimentação, por exemplo, por um trânsito muito pesado, é feito o grampeamento dessas trincas, como mostra a foto abaixo. Esse grampeamento é feito com aço, grampos de aço, e colocado ao longo da trinca para aumentar a resistência do reparo a ser feito. E o segundo tipo são a recuperação de trincas em estruturas, como pilares e vigas. Nesse caso, a solução é que seja feito um trabalho de recuperação estrutural com argamassa polimérica ou grout, dependendo do caso. Não vou detalhar aqui, porque se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, aqui no nosso canal nós temos um vídeo mostrando um passo a passo de como é feito esse serviço de recuperação estrutural. É só vocês procurarem aí no nosso canal. Bom, pessoal, agora vocês já sabem a diferença entre fissura e trinca. E antes de a gente partir para falar sobre rachaduras, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo. Não se esqueçam de assinar o nosso canal. Se quiserem receber notificações sobre os novos vídeos que a gente vai colocando aqui no canal, cliquem aí no sininho. E também é muito importante, pessoal, que vocês façam comentários se estão gostando, se não estão gostando, e em especial eu pediria para vocês que colocassem sugestões de novos vídeos, novos assuntos sobre o que vocês têm interesse, sobre o que vocês têm dúvida, e à medida do possível a gente vai tentando atender. Tá legal? Obrigado, e agora vamos falar sobre rachadura. Bom, quais são as características de uma rachadura? Ela é profunda e acentuada, podendo atravessar paredes, lajes ou romper elementos estruturais como pilares e vigas. Ela é muito perigosa e requer uma atenção imediata. Sua espessura é acima de 2 milímetros. Ela pode causar a ruptura dos elementos estruturais e a torção ou rompimento das armaduras. No caso das rachaduras, a luz e a água são capazes de atravessar a parede, a laje ou os elementos estruturais. E isso traz um agravante muito grande com relação à água, né? Ela tem um acesso muito maior e mais fácil às armaduras, provocando uma corrosão muito mais rápida e muito mais severa. Quais são as causas mais comuns para o surgimento das rachaduras? Deixando claro aqui que esses exemplos que eu vou dar são só alguns, existem outros, tá? Mas os mais comuns são esses.
comprometimento estrutural, que é quando a estrutura encontra-se tão deteriorada que ela já compromete a estabilidade da edificação. Acomodação construtiva. Após a construção, o solo tende a se acomodar devido ao peso da estrutura. E essa acomodação do solo, ela não ocorre de forma uniforme. Algumas áreas podem ceder mais do que outras, principalmente no caso de fundações rasas. Essa acomodação ou deslocamento de solo pode causar a torção da estrutura e isso gera as rachaduras. Sobrecarga de fundação. Isso é em caso onde a fundação foi calculada para receber um determinado peso e depois ela acaba recebendo uma sobrecarga. Um exemplo disso, clássico, é uma casa térrea onde depois é construído um outro pavimento, ou seja, vira um sobrado. A retirada ou mudança de elementos de escoramento. Tanto faz durante a construção como durante uma reforma. Às vezes é feito certas alterações onde não se leva em consideração a estrutura original, o cálculo original para aquela edificação. Bom, então vamos agora à solução. Como enfrentar esse problema quando a gente encontra rachaduras em uma edificação? E essa é a parte ruim da notícia. Primeiro, você vai ter que identificar a causa dessa rachadura e eliminar esse problema. E no segundo momento, o que vai ter que ser feito é a reexecução desse elemento. Em alguns casos, como alvenaria, fechamento ou lajes, você pode até tentar fazer um reparo, mas sinceramente não fica tão bom. O ideal é que se faça a reexecução desse elemento. Nos casos estruturais de pilares e vigas, aí é inviável você tentar recuperar. Você não vai conseguir ter a tranquilidade e dar a garantia de que esse serviço realmente ficou bom. Então o ideal é que seja refeita essa peça que sofreu com esse problema da rachadura. E aí você vai ter muito mais tranquilidade e ter a certeza de que o serviço realmente ficou bem feito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o som agora tenha ficado melhor, que na outra versão desse vídeo o som tinha ficado muito alto, fundo, ou a minha voz ficou muito baixa, não sei. Espero que agora tenha ficado melhor. Não esqueçam, curtam esse vídeo, compartilhem, assinem o nosso canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Valeu!